Domingo, 30 de agosto de 2015. Por volta das 3 da manhã, quando eu estava no meu quarto, de repente, meus olhos espirituais se abriram. Eu podia ver através do telhado de casa as estrelas do céu. De repente, eu estava fora do meu corpo, viajando para a atmosfera a uma grande velocidade. Eu vi as estrelas e o espaço. Deus começou a me mostrar a perseguição final aos cristãos. Eu vi cristãos sendo presos, levados para a prisão. Vi pastores presos. Vi um jornal com nomes de pastores e igrejas, pessoas sentadas, falando sobre quem seria o próximo a ser preso. Isso estava acontecendo em diferentes partes da terra, principalmente no Oriente Médio. Eu vi mulheres, crianças e homens sendo mortos por vários meios, decapitados, caminhões cheios de pessoas sequestradas, pessoas chorando, com medo, algumas tentando fugir e se esconder dos seus perseguidores. Era tão tocante. O Senhor me disse: este é um sinal de que a minha vinda está próxima. Mateus 24, 9 a 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Deus me levou a uma outra cena. Vi uma livraria cristã. Olhei para as prateleiras e os livros. Estes eram livros cristãos escritos por autores cristãos. O primeiro livro era sobre curtindo a vida. O segundo era sobre prosperidade na vida. O terceiro, chaves para a riqueza. Eu olhei em volta. Quase todos os livros falavam sobre estes temas ou assuntos semelhantes. Eu perguntei à senhora na loja, para que ela pudesse encontrar um livro sobre o inferno, o céu, ou arrebatamento. Ela foi e procurou. Então ela veio até mim com um pequeno livro. Ele tinha um título, e estava falando sobre o inferno. Ele estava compartilhando sobre o que a Bíblia diz sobre o inferno. Eu vi o nome do autor. A senhora me disse: este é o único livro que temos sobre esses tópicos. Eu estava perplexo, que entre as centenas de livros que haviam lá, era raro encontrar um livro sobre assuntos eternos. Deus me levou a outra cena. Eu vi escrito em um rolo grande, os nomes de diferentes igrejas, fundadores e superintendentes sobre ele. Então, havia uma mensagem central, ou pregação comum daquela igreja. Muitas dessas igrejas, a mensagem comum era: como prosperar nesta vida. Outros semelhantes. Eu estava rolando para baixo perplexo, até que encontrei uma igreja no fundo, uma pequena igreja, focalizando em preparar seus membros para o retorno iminente do Senhor. A relação das igrejas que estavam pregando a Bíblia completa, e colocando ênfase na eternidade, e aquelas que não estavam, era de 1 para 20. Foi como eu li o número de igrejas totais nessa lista. Então Deus abriu uma tela. Eu vi muitas páginas do Facebook. Muitos estavam se concentrando em ensinar as pessoas a viverem bem nesta vida, aproveitar a vida agora, receber dinheiro e bênçãos. Então, fora de tudo que eu vi, havia uma página que estava centrada no ensino para as pessoas sobre o depois da vida, sobre o inferno, arrebatamento, o céu e a santidade. Eu olhei para as pessoas que gostavam da página, e vi o nome de 2 amigos. Então, eram poucos nomes que eu conhecia, e o resto eu não sabia. Fiquei surpreso, porque uma página com uma mensagem real, estava tendo menos pessoas em comparação com outras. Também, porque poucos dos cristãos que eu conhecia gostavam da página. Então o Senhor disse: filho, este é o estado da minha igreja. Isto é para te mostrar que muitos dos meus povos não estão prontos para o meu retorno. Muitos estão perseguindo coisas menores do que perseguir o que me agrada. Muito pouco dos meus povos estão prontos para o meu arrebatamento. Se eu viesse agora, somente alguns seriam realmente arrebatados. Avise-os agora, o tempo é curto, muito curto. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas, segunda-feira, 31 de agosto de 2015, hoje de madrugada, o Senhor abriu os meus olhos. Eu estava viajando pela terra, então eu fui para o deserto.
vi um homem que parecia que morava no campo. Ele tinha roupas feitas de pele de animal, o seu cabelo era longo, ele estava gritando no deserto, como se ele estivesse pregando. O Senhor me fez saber por revelação, que era João Batista. Então eu vi muitas pessoas que vinham a ele para ouvir a sua mensagem. O Senhor disse: estou enviando pregadores que serão como João Batista, e prepararão o caminho para a vinda iminente do Senhor. Estes são os pregadores que pregarão o arrependimento, e levarão o meu povo para o meu retorno. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, ó Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 3:1-6. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então Deus me levou a outra cena. Eu estava nos dias atuais na terra, de pé com um ser celestial. Quando ergui os olhos, vi algo glorioso. Eu vi um grande arco-íris, uma nuvem brilhante, e a glória de Deus estava brilhando. Eu podia ver a luz se movendo dentro da nuvem, e ouvir o som dela. Ela estava crescendo a cada segundo. Então eu sabia que esta nuvem era para receber a noiva de Cristo. Eu sabia que a qualquer momento, o arrebatamento aconteceria. A cena gloriosa continuou a aumentar, sobre os céus do leste incandescente. Eu olhava para a terra, e via muitas pessoas cristãs. Eles não estavam cientes ou vendo esta cena, eles estavam apenas cuidando dos seus próprios negócios, ocupados com o dia a dia dos negócios, tão confortáveis, pecando como qualquer outro dia. Era apenas um dia como qualquer outro dia para eles. Eu sabia por meio da revelação, o estado do arrebatamento naquele momento. O Senhor disse: filho, veja, eles não estão vigiando e orando, eles não estão olhando para o meu retorno. Eles estão dormindo espiritualmente com o mundo. Eles não estão sequer conscientes dos sinais da minha vinda. Estou prestes a tomar a minha igreja no arrebatamento. Meu corpo pesado se tornou leve, e eu comecei a sentir como eu fui transformado. Senti-me tão leve no peso. Meu corpo levantava no ar, e descia como se fosse um balão. Eu era levantado pelo vento, e descia mais uma vez. Eu ia para cima e para baixo, como se algo grande estivesse para acontecer. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. De repente eu estava voando no céu. A primeira coisa que eu vi foi o paraíso. A atmosfera era estimulante, pura e tão pacífica. Havia luz em todos os lugares. Eu vi campos de milho, campos grandes e fazendas que parecia difícil de ver o fim. Eles se espalhavam sobre o fôlego do céu. Como eu voei, vi jardins, flores bonitas e coloridas, lagoas, córregos de água. Eu via luz dourada brilhando nos jardins. Vi florestas de árvores perfeitas e erguidas. Então vi animais, vi gados saudáveis e fortes. Vi aves de todos os tipos. A cena do paraíso era tão deslumbrante. Eu estava gritando: uau, belo, glória, etc. Eu senti extrema alegria e paz em minha alma. Então eu vi a cidade no céu. Vi ruas de ouro. Vi mansões. A primeira mansão que eu vi era tão vasta e perfeita que cobria muitas áreas. Eu sabia pela revelação que tinha cerca de 100 quartos. Os materiais utilizados, eu nunca havia visto na terra. Era brilhante, colorido e esplêndido. Então a mansão seguinte era maior do que a primeira que eu vi. A terceira era maior do que a segunda e a primeira. Exatamente assim. Elas eram feitas de materiais celestial. O Senhor me disse: estas são para os meus servos que me serviam fielmente na terra. Também há mansões maiores do que estas. O Senhor me disse: vou levá-lo outra vez, e mostrar-lhe as mansões de Abraão e Paulo. Eu sabia que as suas mansões eram muito grandes, de acordo com o que o Senhor estava falando. A sua fidelidade, e o grande trabalho que fizeram para Deus, fizeram eles ganharem grandes mansões no céu. O Senhor disse: sejam obedientes e fiéis ao fazer o que eu vos chamei para fazer. João 14,
1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Vi um lugar, onde tudo era feito de ouro brilhante. A luz dourada da presença de Deus estava em manifestação. As flores também pareciam douradas. Eu não fiquei muito tempo ali. Todo o país celestial estava cheio de luz, cores, beleza e vivacidade deliciosas. Eu estava gritando os louvores de Deus continuamente. Diferentes cenas apareciam, e às vezes eu estava me movendo em uma velocidade de pensamento, e instantaneamente, estava em um lugar que Deus queria que eu estivesse. Então rapidamente, eu estava fora do céu. Voei sobre as partes profundas da terra. Lá, eu vi o inferno. A terrível escuridão se espalhou. Demônios de todos os tipos, pessoas sendo atormentadas por chamas, gritos terríveis, e gemidos das almas perdidas. Tão rapidamente quanto eu fui para o inferno, eu estava fora. Eu estava voando ao redor do mundo inteiro em uma taxa fenomenal de velocidade, vendo diferentes nações, culturas, pessoas de todas as cores. Eu ouvi a voz de Deus no céu dizendo: vai e diga ao povo da terra, que você viu o céu e o inferno. Vai e diga a eles, que você já viu as criaturas no céu, e você viu terríveis demônios no inferno também. Vai e diga que eles devem se preparar para a vinda do Senhor. Diga-lhes que eu enviei esta mensagem. Diga-lhes que eu aprovo quando meus servos pregam esta mensagem. Diga-lhes que a esta hora, eu valorizo mais sobre as pregações sobre santidade e a minha vinda, do que pregações de prosperidades. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. 1 Pedro 1:13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. De repente eu saí da visão, fiquei chocado e assustado com o que eu vi, e experimentei. Sábado, 19 de setembro de 2015, às 5 da manhã, meus olhos espirituais foram abertos. Eu olhei para baixo, e vi as portas do inferno. De repente, vi um enxame de espíritos malignos que estavam saindo rapidamente. Olhando mais de perto, notei que eram demônios de todos os tipos. Alguns eram como moscas e cães. Eles estavam subindo na terra. Então, ouvi a voz audível do Senhor Jesus falando claramente do céu. Ele falou bem alto estas 5 declarações. Ele disse: as portas do inferno estão abertas, mas elas não prevalecerão. Muita gente vai cair, e muitos outros vão se levantar, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. De repente, eu estava voando no tempo. Vi algo muito perturbador. Vi muitos pastores grandes e famosos. Alguns caíram no pecado, não se arrependeram, e ninguém sabia sobre isso. E muitos não conseguiram entrar no céu. Eram apenas misturas de diferentes raças de pessoas. Isso me foi permitido manter apenas uma memória limitada do mesmo. Os espíritos que vinham do inferno, a maioria eram espíritos que traziam pecado sexual, fornicação e imoralidade. Por isso, é que muitas pessoas estavam caindo. Eu estava voando no tempo para o final da época. Eles eram demônios de todos os tipos na terra. Sedução, fazendo todos os tipos de armadilhas para o diabo. Lembro-me de chorar dizendo: Senhor Jesus, salva-me, salva-me de qualquer armadilha do diabo. Por favor, ajude-me a permanecer fiel até o fim. Eu estava apenas em orações de lágrimas, vendo como Satanás estava destruindo a humanidade. Eu estava assistindo a minha vida, jogando como se fosse um filme, bem próximo do fim, andando com o Senhor. Quando eu estava prestes a chegar ao fim dele do tempo, despertei-me da visão rapidamente. Eu estava tremendo quanto ao que acontecia na terra, e muitos cristãos caíam e não conseguiam entrar no céu, até pastores grandes e famosos. Eu estava perdido quando era jovem. O Senhor me mostrou essa parte, e que Ele havia me dado outra chance. Nestes últimos tempos, precisamos de comunhão diária com Deus,
Precisamos estudar a palavra de Deus, jejum e oração. Precisamos de uma companhia correta e não devemos abandonar a Assembleia dos Irmãos, Igreja e Irmandade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Segunda-feira, 21 de setembro de 2015. Hoje de manhã, por volta das 4 horas da manhã, eu tive uma visão. Via muitos soldados em uniformes diferentes, marchando para a guerra. O exército dos Estados Unidos e seus aliados, a China e seus aliados, eles eram muitos. Canhões, soldados de infantaria, armas. Parecia que a Terceira Guerra Mundial estava prestes a começar. Também vi enormes trevas cobrindo a terra, a atmosfera. Então a adrenalina estava em vários lugares. Muitas pessoas iam e se escondiam em igrejas e lugares seguros. Vi lugares repletos de milhares de pessoas, crianças, jovens e adultos. As pessoas pareciam refugiados em seus próprios países. Eu também estava ciente do colapso econômico, e as pessoas eram incapazes de retirar dinheiro dos caixas eletrônicos. Nessa visão, eu sabia que o arrebatamento era muito iminente. Eu sabia que a qualquer momento, a trombeta iria soar, a igreja seria arrebatada, e a terra deixada na tribulação. De repente, a visão sumiu, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 25 a 28.